Tá chegando o dia do peru! E o povo Paulo também. Fala, meus queridíssimos jovens, um abraço a todos vocês. O dia do peru tá chegando, quinta-feira, o dia de ação de graças, é o Thanksgiving. Feriado aqui nos Estados Unidos, teremos 3 jogos maravilhosos de futebola americana, né? Futebol americano. São 16 jogos aqui na semana 13. Na semana passada, o Povo Paulo acertou 8 de 13 palpites, né? 8 e 5, agora são 114 acertos, 65 erros na temporada. Um aproveitamento de 64%. A gente esperava um aproveitamento de aproximadamente 90% nessa temporada, não é verdade? Vamos ver se a gente vai pro 16 e 0 nessa rodada. Até porque o futebol americano é tão previsível, não é verdade? Eu começo com o Detroit Lions enfrentando o Chicago Bears. Você sabe que os Lions perderam os últimos 7 jogos no dia de ação de graças, incluindo do ano passado contra o Green Bay Packers, 29-22, num jogo em que os Packers chegaram lá em Detroit com 4 vitórias em 10 jogos. Detroit tava 8-2 e levou uma surra, né? Também levou uma surra dos Bears na semana 14 no ano passado por 28-13, e o primeiro duelo em Detroit foi muito disputado e os Lions precisaram de uma grande virada contra o Chicago, contra todas as expectativas, para vencer a partida. Então, duelos dentro da divisão sempre são um pouquinho, não sempre, né, mas muitas vezes são imprevisíveis. Os Lions estão pegando fogo jogando em casa, pelo menos 40 pontos nos últimos 3 jogos, o ataque terrestre está funcionando muito bem. Na semana passada, Jahmyr Gibbs teve 90 jardas e 2 touchdowns contra o Indianapolis Colts, uma vitória por 24-6, a defesa é sólida demais e enfrenta um quarterback que nas últimas 3 semanas completou 71% de seus passes, né? Caleb Williams jogando melhor. Chicago teve uma chance de conseguir uma vitória miraculosa contra os Vikings na semana passada, mas chegaram na prorrogação e simplesmente falaram: chega! Né? Empataram o jogo, 27-16, empataram o jogo nos últimos 30 segundos, mandaram para a prorrogação e chocaram ovos, na verdade. Então, eu acho que ovos serão chocados no Thanksgiving, ok? Pelos Bears. E eu acho que o Detroit Lions, que é favorito por 10 pontos, vai vencer por 34-20, vai ser a 13ª derrota dos Bears nos últimos 15 jogos dentro da divisão. Sinceramente, eu vejo o Detroit estabelecendo o jogo terrestre contra essa defesa dos Bears e o Jared Goff atuando no play action. E eu não tenho muita confiança que o ataque de Chicago vai fazer muita coisa contra essa defesa dos Lions, especialmente em Detroit. 34-20. Ok, o Dallas Cowboys enfrenta o New York Giants em casa, por incrível que pareça. Eu acho que os Cowboys vão vencer um jogo em casa. Okay. Eles perderam já 5 jogos seguidos em casa nessa temporada. Eles são favoritos por 3,5 pontos e essa é uma das minhas apostas favoritas da rodada, né? Já fiz a aposta lá na Stake. Os Cowboys cobrindo o spread contra o New York Giants. Eles venceram os últimos 7 jogos contra os Giants. Tommy DeVito tá baleado, a gente não sabe quem vai ser o quarterback titular. Os Giants não conseguem parar o jogo terrestre. Rico Dowdle correu bem contra os Commanders na semana passada com 86 jardas. E a defesa foi muito bem, sacando o quarterback 4 vezes e permitindo que o máximo de 22 jardas de um running back na partida, jardas terrestres. Eu sei que foi uma insanidade aquele quarto período, tivemos mais do que 40 pontos no quarto período e foi uma vitória realmente emocionante aí dos Cowboys, mas foi realmente uma vitória. Quase que tivemos uma virada incrível aí do Washington, quase empatou o jogo lá na reta final, mas não aconteceu porque o Austin Seibert errou um extra point. Eu acho que os Cowboys, com o Cooper Rush jogando melhor aqui nas últimas 2 semanas, vencem esse jogo, tá? E eu acho que o Rico Dowdle vai ter o seu melhor jogo correndo com a bola na temporada. Os Cowboys permitem 37 pontos por jogo em casa nessa temporada. Eu acho que eles vão permitir apenas 20 nessa partida e vão vencer 27-20. Os Packers e os Dolphins se enfrentam também no dia do peru. Se enfrentaram no Natal, lá em 2020. Os Packers adoram estragar os feriados dos torcedores dos Dolphins, né? Eu tava lá quando os Packers venceram os Dolphins, lá em Miami. Uma vitória, uma bela de uma virada, né? O Tua se machucou, saiu com concussão,
né? E aí não jogou mais na temporada. E o Tua falou que quer mudar narrativas nesse jogo. Por quê? Porque os Dolphins perderam os últimos 11 jogos no frio. Por falar em frio, no dia 25 de dezembro de 2022, quando essas equipes se enfrentaram em Miami, foi o jogo mais gelado da história dos Dolphins em casa, né? Tava perto de 7 graus. Eu dou risada porque vai estar bem mais frio lá em Green Bay. Como eu disse, com a temperatura abaixo de 4,4 graus, os Dolphins perderam os últimos 11 jogos. Tua nunca venceu, né? Nenhuma vitória, 4 derrotas nesses confrontos. E os Dolphins têm uma vitória contra oponentes com mais vitórias do que derrotas nos últimos 2 anos, tá? Foi uma vitória contra os Cowboys no dia 24 de dezembro no ano passado. Então, quer mudar a narrativa? Muda, mas você quer que eu acredite que vocês vão vencer um jogo no frio contra o Green Bay Packers, que tem 8 vitórias? Não, eu acho que não, tá? Então eu vou de Green Bay vencendo esse jogo por 26-20. Agora, Tua lidera a NFL em aproveitamento nos passes, vem jogando muito bem nas últimas 2 semanas, 7 touchdowns por Tua. Tá, os Dolphins venceram os últimos 3 jogos, a defesa tá jogando melhor, vai ser um desafio aqui pro Green Bay Packers. O Jordan Love precisa cuidar da bola, tem 11 interceptações. Se os Dolphins vencerem a batalha dos turnovers contra um time que é uma máquina forçando turnovers, mas também comete alguns, o Miami vai ter uma chance. E Chiefs e Raiders! Jogo acontecendo lá em Kansas City, lá em KC. As equipes já se enfrentaram nessa temporada, foi uma vitória dos Chiefs lá em Las Vegas e o Patrick Mahomes teve os melhores números dele esse ano. Agora, tem o Max Crosby do outro lado e a linha ofensiva de Kansas City tem tido seus problemas. A última vez que essas equipes se enfrentaram em Kansas City foi na semana 16, no ano passado, foi a última derrota dos Chiefs em casa. E os Raiders anotaram 2 touchdowns defensivos. Não fizeram nada no ataque, mas venceram o jogo por causa dos 2 touchdowns defensivos. Então, a linha ofensiva de Kansas City precisa jogar melhor. Os Chiefs não convenceram com a vitória contra o Carolina na semana passada por 30-27. Mas o Gardner Minshew tá na lista dos contundidos. A gente nem sabe quem vai ser o quarterback. Se vai ser o Desmond Ridder, se vai ser o Aiden O'Connell. Tá? Sinceramente, eu não vejo os Raiders realmente ameaçando. Tá? Então, eu vou com os Chiefs vencendo por 26-10, Kansas City é favorito por 12,5 pontos, bastante, né, pra colocar uma aposta nos Chiefs cobrindo o spread, mas o meu palpite é 26-10, mas é uma rivalidade de divisão, nunca sabe o que pode acontecer. Os Raiders têm 22 turnovers na temporada, é a pior marca da NFL, difícil vencer assim em Kansas City. Chargers e Falcons, jogo acontecendo lá em Atlanta. Sabe o que pega aqui pra mim? Os Falcons têm apenas 10 sacks nessa temporada, enfrentam um time que vem de uma derrota, que eu acho que vai querer voltar com tudo e que tem uma ótima linha ofensiva. Eu vejo o Justin Herbert tendo tempo para lançar a bola e dissecando essa defesa. Agora, J.K. Dobbins provavelmente não vai jogar, né? Se machucou, vai ser o Gus Edwards. E o Dobbins correu muito melhor que o Edwards na última derrota aí contra o Baltimore Ravens, né? Uma derrota por 30-23. Os Chargers estão cedendo muitas jardas por corrida, 4,8 é a 4ª pior marca da liga, mas a defesa do Atlanta Falcons, de um modo geral, não vem bem nessa temporada. Os Chargers protegem muito bem a bola, Kirk Cousins não tem nenhum touchdown, 2 interceptações aqui nos últimos 2 jogos. Eu consigo imaginar o Bijan Robinson e Tyler Algier tendo jogos bons, mas eu gosto de Jim Harbaugh como treinador. E eu acho que os Chargers vão voltar com tudo e vão vencer essa partida 27-23. Acho que vai ser competitivo. Bengals e Steelers. Jogo acontecendo lá em Cincinnati. Tá. O Joe Burrow não enfrentou os Steelers no ano passado, né? Porque ele se machucou, perdeu os 2 jogos contra os Steelers, mas na temporada anterior ele teve, em 2 jogos, uma média de 347,5 jardas. O problema é que ele lançou 6 interceptações, ele precisa cuidar da bola. Tá? Mas é impressionante que o Burrow tem 5 jogos nessa temporada, com pelo menos 3 passes para touchdown, e nessas partidas os Bengals perderam 4. É inacreditável como os Bengals estão desperdiçando essa grande temporada aqui do Joe Burrow. Os Steelers perderam fora de casa aí pro Cleveland Browns. Você perde 2 vezes consecutivas, né, para um rival de divisão.
se começa a se complicar na batalha pelo título da divisão. Então eu acho que Pittsburgh vem com tudo para essa partida, mas o Cincinnati Bengals é um time totalmente desesperado. Se perder mais um jogo, provavelmente nem vai para a pós-temporada. Os Bengals são favoritos nessa partida por 3 pontos. Eu acho que o Joe Burrow vai salvar a equipe. Eu gosto mais do ataque dos Bengals. Eu gosto do jeito que o Ja'Marr Chase está jogando. Eu vejo algumas big plays desse ataque aéreo. E eu acho que o Cincinnati Bengals vence por 31-27 num jogo muito interessante lá em Cincinnati. O Minnesota Vikings recebe o Arizona Cardinals num jogo que promete lá em Minnesota, hein? Os Vikings são favoritos por 3,5 pontos. Essa defesa do Arizona cedeu apenas um touchdown nos últimos 3 jogos, mas o time vem de uma derrota contra o Seattle Seahawks por 16-6 num jogo em que o Kyler Murray foi sacado 5 vezes, foi pressionado basicamente a partida inteira, e a gente sabe que o Minnesota Vikings pressiona o quarterback, é o 4º melhor em sacks, são 38 na temporada, mandam muitos blitz. O Kyler até que vem se portando bem contra blitz, mas eu tô achando que os Vikings vão levar uma vantagem aí nas trincheiras, e isso daí me assusta. Agora, o Sam Darnold, pensando nas chances dos Cardinals, né? Isso me assusta. O Sam Darnold tem 14 turnovers, é a pior marca da liga. Então ele precisa proteger a bola, tá bom? Na semana passada ele teve um jogo muito limpo contra o Chicago Bears. Como eu disse, Aaron Jones correu muito bem com a bola também. Os Vikings venceram na prorrogação. E esse jogo vai ser duro. Esse jogo vai ser duro contra o Arizona. Mas, de novo, eu acho que a batalha nas trincheiras favorece o Minnesota. E com isso, eu vou de Vikings vencendo essa partida por 23-20. Os Colts e os Patriots se enfrentam lá em Foxborough, né? A casa do New England Patriots. Foxborough, Massachusetts. Você pega o trem lá de Boston, é aproximadamente 45 minutos, você tá em Foxborough para poder assistir o seu time jogar ou torcer contra os Patriots, não sei. Mas o Indianapolis Colts perdeu 3 dos últimos 4 jogos. É um time que vem sofrendo, também enfrentando vários oponentes bem competentes, né? Perdeu para os Bills, né? Perdeu para os Vikings, perdeu para o Detroit Lions, né? Então agora a tabela fica mais favorável. Se a gente juntar as vitórias e derrotas aqui dos últimos 5 oponentes, dá 17 vitórias, 40 derrotas, né? Então o Indianapolis Colts ainda tá vivo. Eu sei que tá 5-7, mas ainda tá vivo por uma vaga aí nos playoffs. O Anthony Richardson acertou apenas 11 de 28 passes na semana passada, 172 jardas contra os Lions. Ele obviamente vai precisar de números melhores aqui, enfrentando uma boa defesa fora de casa. Mas a gente viu muitos drops também dos Colts, muitos tiros no próprio pé. Eu acho que contra New England o time vai ganhar. Os Colts são favoritos por 2,5 pontos. Drake May tá jogando bem, mas na semana passada os Patriots foram totalmente dominados pelo Miami Dolphins, né? Que não é nenhuma novidade, parece que sempre quando as equipes se enfrentam, os Dolphins amassam os Patriots, né? Mas o Anthony Richardson precisa cuidar da bola contra essa defesa, tá bom? Indianapolis tem apenas 17,4 pontos por jogo nos últimos 5 jogos, a defesa dos Patriots é competente, e o Richardson tem sido inconsistente. Mesmo assim, eu vou de Indianapolis vencendo 23-21. Eu acho que o Jonathan Taylor vai ter um jogo sólido. Uma das minhas apostas favoritas na rodada é o Seattle Seahawks vencendo o New York Jets, fora de casa. Seattle é favorito por 2 pontos. Eu vou de Seattle cobrindo o spread nessa partida contra os Jets, porque eu vejo os Jets como um time perdido. Sinceramente, perdido, sem liderança, o time não vai para os playoffs, já mandaram embora todo mundo aqui, Joe Douglas, agora o General Manager, os Jets folgaram na semana passada, mas é uma total bagunça, e aí eu vejo um Seattle Seahawks que tá se reerguendo aqui na temporada, nesse momento tá em primeiro lugar na divisão, venceu os últimos 2 jogos contra os 49ers e contra a Arizona, cedendo 23 pontos nesses 2 jogos. Brock Purdy teve 159 jardas 2 semanas atrás contra Seattle, né, e foi sacado 2 vezes, né, os 49ers anotaram apenas 17 pontos, e os Cardinals nem anotaram um touchdown no último jogo, né, e o Kyler Murray foi sacado 5 vezes. Eu vou de Seattle, não tenho mais confiança nem no ataque, nem na defesa de Nova York, para te falar a verdade. Eu vou de Seahawks 24-17, cobrindo o spread lá em Nova York. Washington e Tennessee. Esse jogo vai ser interessante. O jogo acontecendo em Washington, os Commanders perderam os últimos 3 jogos, e o Will Levis parece que tá dando uma leve engrenada. Ele foi sacado 8 vezes na semana passada, teve uma interceptação retornada para touchdown, mas mesmo assim venceu, teve 2 passes
longos, né, para touchdown. E eu gostei da postura aí do jovem Live, eu já falo. Do outro lado, a gente vê o Jane Daniels, tem 3 touchdowns, 3 interceptações nos últimos 3 jogos, mas correu bem com a bola na semana passada. Acho que a gente vai ver cada vez mais esse aspecto do jogo do Jane Daniels que a gente viu no início da temporada, tá bom? A defesa dos Commanders precisa tomar cuidado com o Calvin Ridley, que tem 451 jardas, terceira melhor marca da liga desde a semana 8. Tá? Então o ataque de Tennessee tá dando uma leve engrenada, mas eu confio no time que comete menos turnovers, sinceramente, especialmente sendo que esse time tá jogando em casa. Os Commanders têm 8 turnovers na temporada, é a terceira melhor marca da liga. Tennessee tem 21 turnovers, a segunda pior marca da liga. Eu vou de Commanders, são favoritos por 5,5. Eu fico um pouquinho apreensivo em apostar no spread, mas eu acho que o Washington vence 21-17. Texans e Jaguars. Jogo acontecendo lá em Jacksonville. No primeiro duelo entre as equipes lá em Houston, quase que os Jaguars venceram, hein? Houston venceu lá na reta final e Houston não vem convencendo esse ano. Sinceramente, não vem convencendo. Mas adora jogar em Jacksonville. Venceu os últimos 6 jogos. Lá a gente não sabe se o Trevor Lawrence vai jogar ou se vai ser o Mac Jones. Os Jaguars também folgaram na semana passada. Vamos ver como o time se porta saindo do bye. Mas é um time totalmente atrapalhado, né? E os Texans vêm de uma derrota. O time não vem jogando bem aqui nas últimas semanas. 2 derrotas consecutivas em casa, né? Perdeu pros Titans na semana passada. Joe Mixon teve apenas 22 jardas terrestres, mas a defesa de Jackson é a pior da liga. Eu vejo o Joe Mixon de novo tendo uma boa partida. Eu acho que ele anota touchdown, tá? Joe Mixon é um dos jogadores que eu quero realmente ficar de olho nas apostinhas safadinhas aqui dessa rodada. Então eu vou de Texans vencendo essa partida por 24-20 contra o Jacksonville Jaguars. Ok, que tal os Rams e os Saints? Jogo acontecendo lá em Nova Orleans, hein? Os Rams são favoritos por 2,5 pontos. Os Saints venceram os últimos 2 jogos e os Rams foram meio que humilhados pelo Philadelphia Eagles na semana passada, cederam 314 jardas terrestres, foi a pior marca dos Rams desde 1980, quando eles cederam 330 num jogo contra o Detroit Lions, né? O Saquon Barkley realmente fez a festa. E Nova Orleans vem correndo bem com a bola ultimamente. Tá? Então isso daí é algo pra gente ficar de olho, especialmente o Taysom Hill fazendo suas graçolas. Olho no Taysom Hill aqui nesse jogo, né? Então a defesa dos Rams tem tido seus altos e baixos, estava até numa fase sólida, mas realmente despencou nesse último jogo. O que pega aqui? A defesa de Nova Orleans não inspira tanta confiança, mesmo com essas 2 vitórias, né? O Kirk Cousins teve 306 jardas, né? Venceram os Falcons 20-17, e aí teve o Jameis Winston com quase 400 jardas. Eu acho que o Matthew Stafford vai dissecar essa defesa do Saints, né? Com o Puka Nacua e o Cooper Kupp, tá? E eu espero perto de 180 jardas dos dois, né? Juntando, né, os dois, os números dos dois aqui nesse último jogo. Eu acho que os Rams vencem um jogo apertado 27-24. Bucks e Panthers, Carolina jogou bem na semana passada, Bryce Young jogou bem contra o Blitz, preciso com os passes, apareceu bem na reta final, converteu quartas descidas. Eu gostei bastante do Bryce Young, pra mim foi o melhor jogo dele nessa temporada. Mas os Bucks amassaram os Giants. Eu sei que foi a primeira vitória em 5 jogos, mas agora o Mike Evans está saudável. O Tampa Bay Buccaneers vai começar a viver o seu melhor momento nessa temporada. Marca o que eu tô falando. Eu acho que os Bucks vencem lá em Carolina. Eu tô muito de olho no jogo terrestre dos Bucks nesse jogo, tá? O Bucky Irving teve 88 jardas terrestres na semana passada. Carolina foi bem contra o jogo corrido, contra os Chiefs, mas sinceramente acho que o time vai voltar um pouquinho pro planeta Terra aqui. Agora, Tampa perdeu pra Carolina no ano passado, hein? Em casa, tá? É a rivalidade de divisão. Eu vou de Bucks. Tampa Bay 31-20 nesse jogo contra os Panthers. Eagles e Ravens, jogaço, hein? Baltimore favorito por 3 pontos, né? Confronto entre os 2 melhores ataques terrestres da liga nessa temporada, né? O Lamar Jackson tem 23 vitórias, 1 derrota contra oponentes da NFC. Sabe o que pega pra mim aqui? A defesa dos Eagles tá jogando num patamar maravilhoso. Tá roubando a bola dos adversários. E eu vejo muitos erros dos Ravens, né? Alguns turnovers, muitas e muitas faltas. E eu acho que você tem que ter uma atuação limpa para vencer o Philadelphia Eagles. E eu vejo o futebol americano dos Eagles muito mais limpo nesse momento. E eu não sei se o Roquan Smith vai jogar.
tá? Ele fez uma falta na semana passada contra os Chargers, então eu vejo o Philadelphia estabelecendo o jogo corrido contra a segunda melhor defesa terrestre da liga. Eu acho que o Saquon vai continuar correndo bem, e eu acho que o Philadelphia Eagles vai para Baltimore e vai conseguir a zebrinha por 30-27. Né? Eu acho que esse jogo vai ser muito, muito disputado. Vai ser a segunda derrota da carreira do Lamar Jackson contra a NFC. Bills e 49ers. Ah, eu queria tanto falar. Que jogaço! Né? Mas não sei não, hein? Porque o Brock Purdy é dúvida, provavelmente não vai jogar. A gente não sabe se ele vai jogar ou não, pra te falar a verdade, né? Os 49ers foram totalmente disfuncionais na semana passada contra o Green Bay. Green Bay correu com a bola, Green Bay forçou turnovers, né? O Brandon Allen, o quarterback, não fez absolutamente nada. Deebo Samuel tá completamente sumido. E aí do outro lado a gente vê um Buffalo Bills que ainda não perdeu em casa nessa temporada, tá 5-0. Pelo menos 30 pontos em todos os jogos em casa nessa temporada. Josh Allen tem um QBR de 85 em casa, é o melhor entre todos os quarterbacks da NFL. Assim, o cara tá brilhando em casa. O Buffalo Bills vai vencer o San Francisco 49ers. São Francisco vai cair para 5-7. Não vai ser eliminado dos playoffs, mas o negócio já vai começar a ficar nervoso lá em São Francisco. Já tá, né? Já faz um tempo. Mas a situação vai começar a ficar um pouquinho crítica. Eu acho que os Bills ganham e, sinceramente, ofensivamente, eu acho que eles vão conseguir estabelecer o jogo terrestre aqui contra os 49ers. Vamos ver o que acontece. Se for o Brandon Allen, né, em seu segundo jogo, mais uma semana de treino aí, talvez São Francisco possa fazer alguma coisinha, mas eu vou de Bills 27-17, vencendo em casa. Broncos e Browns. É o Monday Night Football. Você sabe que essas duas equipes tiveram uma bela de uma rivalidade na reta final dos anos 80, né? Se enfrentaram 3 vezes na final da AFC, com Denver vencendo os 3 jogos, né? Alguns duelos épicos entre o Bernie Kosar, quarterback dos Browns, John Elway, quarterback do Denver, né? Jogos realmente maravilhosos. A linha defensiva, a defesa do Denver, de um modo geral, tem sido espetacular. O time lidera a NFL em sacks. A linha ofensiva dos Browns, eu achei que nos últimos 2 jogos deu uma evoluída. Isso é algo que vai ser crucial para essa partida, tá? Porque Denver tá jogando muito bem defensivamente e a linha ofensiva de Cleveland, como eu disse, tem tido seus problemas, tá bom? Agora, os Browns vêm de uma grande vitória em cima do Pittsburgh Steelers, James Winston tá jogando bem, né? Então o jogo pode ser interessante. Agora, eu gosto mais da linha ofensiva de Denver, que pra mim tá jogando muito bem. O quarterback dos Broncos tá cuidando tão bem da bola, né? É muito engraçadinho esse Bo Nix, esse jovem maravilhoso. São 3 jogos seguidos pra Denver sem turnover. Knicks, 8 touchdowns, nenhuma interceptação nos últimos 3 jogos, tá? E a linha ofensiva olha só essa estatística, a linha ofensiva do Denver Broncos é a melhor da NFL na proteção ao passador em termos de dar pelo menos 2 segundos e meio, uma longa pausa, dar pelo menos 2 segundos e meio para ele lançar a bola. Então, protegendo o quarterback por pelo menos 2 segundos e meio para ele poder soltar a bola, é a melhor linha ofensiva da NFL. Eu vou de Denver vencendo em casa, os Broncos são favoritos por 5,5. Eu acho que Denver é um time muito mais consistente nesse momento, linha ofensiva melhor, defesa melhor, embora a defesa de Cleveland seja boa, e esse quarterback tá em plena ascensão. Broncos 24-13 em cima do Cleveland Browns. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? Eu só queria falar rapidamente aqui das minhas apostas favoritas aqui. Então, Cowboys 3,5 contra os Giants, vamos ver. Packers 3,5 cobrindo o spread contra os Dolphins. Seattle 2 em cima de Nova York, né, cobrindo o spread também. E o Denver Broncos 5,5 contra o Cleveland. Né? Eu gosto bastante desses jogos, vamos ver o que acontece. Lembrando que para você que quer fazer a sua apostinha safadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar, fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito lá na Stake. Tem promoções maravilhosas lá. A minha favorita, eu sempre falo, se você aposta no vencedor, seu time está vencendo por pelo menos 7 pontos no fim do terceiro período,
você já ganha a aposta até $100, mesmo se o seu time sofrer a virada no quarto período e perder. Terminou o terceiro período, vencendo por 7 ou mais, numa aposta no vencedor, você já ganha a aposta. Coisa linda. Não é verdade? É isso aí, meus jovens. Deixe seu like, deixe seu comentário e falamos em breve aqui no canal. Tchau! Se liga aqui na cartela com todos os palpites da rodada.